Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui é o Davi e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui para comentar algumas leituras, vai ser um vlog bem mais rápido do que os outros, não vou mais acumular aquele monte de coisa, vai ser uma leitura da semana, então vai ser bem mais de boa. E hoje eu vou falar sobre A Queda de Hyperion, que eu terminei de ler a primeira parte. Vou falar sobre esse livro aqui, ó, Spartacus, o Gladiador, que eu comecei a ler, né? E quem viu o último vídeo sabe que eu estava alternando com outro livro, mas já eu explico o que aconteceu. E também vou trazer aqui, para variar, um unboxing de uns livros que eu comprei aí na Amazon. E vou mostrar aqui o que chegou para vocês, beleza? Lembra de deixar aquele joinha, beleza? Se inscrever no canal e ativar as notificações ali dos vídeos futuros, né? Que vão vir ali. Sem mais enrolação, vamos falar aqui sobre A Queda de Hyperion, beleza? Eu terminei aqui a parte 1 do livro, que foi aqui na página 175, né? E a parte 2 começa aqui o capítulo 16, na página 177, beleza? Eu tô devendo para vocês a resenha do livro, do primeiro livro, que é o Hyperion, não vou pegar não, tá ali. Mas eu já comentei em outros blogs de leitura aí, tipo, muitas coisas desse livro, então dá uma olhada se você tiver interesse nesses outros vídeos, que eu comento bastante coisa, inclusive no vídeo passado eu falei um pouquinho sobre o que eu achei daquele livro. E eu já comecei a continuação dele, tô gostando pra caramba, já falei isso também no outro vídeo, mas enfim. E nesse livro aqui, para contextualizar um pouco, falando um pouco da história desse livro aqui, ele conta a história da continuação, né, do Hyperion, que fala sobre os peregrinos lá que estão indo para esse planeta chamado Hyperion, encontrar um ser chamado Picanso, que é um ser todo de espinhos e metálico e tudo, e ele que é um ser que, segundo uma profecia, ele vai encontrar esses peregrinos, ele vai atender o desejo de uma dessas pessoas e vai matar todas as outras, né? E eles estão indo peregrinar para encontrar esse Picanso, e esse lugar onde eles encontram ele é o planeta Hyperion, nessa região das tumbas temporais. Tem muito mais detalhe do que isso, tá? Eu tô simplificando bastante, mas é simplesmente porque se eu for falar tudo, vai demorar pra caramba, entendeu? Então, tem o primeiro livro, tô aqui no segundo livro, né? E o segundo livro, ele apresenta um novo personagem que chama Joseph Severn, né? Que diferente dos peregrinos do Picanso que aparecem no primeiro livro, contando suas histórias de por que eles estão indo para Hyperion, né? E por que eles estão indo encontrar este ser, né? Que é o Picanso. O Joseph Severn, ele é um personagem novo, que ele tem uma relação, que eu não posso explicar exatamente porque é spoiler, mas ele tem uma relação com os peregrinos, e ele tem sonhos que revelam os acontecimentos dos peregrinos lá em Hyperion, no momento atual da história, que é quando eles já chegaram em Hyperion e tudo, que é logo após o final do primeiro livro, né? Então, o Joseph Severn, ele sonha com esses acontecimentos, e a gente vai acompanhar aqui a história dele envolvido com vamos dizer assim, o governo do sistema desse universo do livro, né, que chama Hegemonia, e ele está envolvido com os principais poderes dessa hegemonia, sabe? Ele está envolvido com a diretora executiva Maina Gladstone, que é a líder da hegemonia lá que é esse sistema de governo que governa vários planetas e em várias galáxias, talvez, não sei se é na mesma galáxia, mas enfim, vocês entenderam. Ele participa de várias das reuniões militares que envolve uma guerra que está acontecendo entre a hegemonia, que são os seres humanos, e um outro grupo, e uma outra espécie chamada Desterros, que é um tipo de evolução dos seres humanos. É um pouco complicado de explicar rápido, então, enfim, coisas do primeiro livro. Mas enfim, então ele está envolvido com os principais acontecimentos ali envolvendo esse governo, num governo intergaláctico, pronto. E quando ele dorme, ele sonha com os acontecimentos que envolvem os peregrinos do Picanso. E aí ele acaba sabendo de tudo que acontece com eles, né? E ele conta pra gente ali nos livros. Então, existe uma alternância dentro desse livro de momentos em que você está vendo a vida do Joseph Severn envolvido com todo esse governo intergaláctico e tudo, e figuras muito importantes, né?
com os capítulos que são sonhos dele, onde ele narra os acontecimentos dessa peregrinação. O que eu tenho para falar é o seguinte, eu achei legal essa mudança que existe no livro 2, né, de acompanhar um novo personagem, que ele acaba se tornando um narrador, que é personagem da história, mas também que vê tudo que acontece com os peregrinos de fora. Gera uma mistura de narração em primeira pessoa, que é quando ele está ali envolvido com a história e tudo, que ele está nas reuniões ali da alta cúpula ali, da hegemonia e tudo, e envolvido com vários acontecimentos ali que estão relacionados a Hyperion, estão relacionados ao governo, estão relacionados a outros planetas, enfim, né? Mas também é interessante que quando ele sonha, ele simplesmente narra em terceira pessoa tudo que está acontecendo ali dentro do sonho dele, né? Que seriam os acontecimentos reais dos peregrinos do Picanço, né? Uma coisa que me incomodou um pouco, que não é exatamente um defeito, mas é uma coisa meio acaba te chateando um pouquinho. É que, por exemplo, nessa primeira parte do livro, se eu fosse colocar assim uma porcentagem, eu acho que 70% ou até 80% dessa primeira parte é a história do Severn, sabe? É mais capítulos do Severn falando com o pessoal da hegemonia, participando de reuniões, conversando com outros personagens. E somente uns 20 a 30% dessa parte são realmente capítulos que falam dos peregrinos, né? Do que está acontecendo em Hyperion na peregrinação para o Picanço, sabe? Então, foram poucos momentos, né, relacionados aos peregrinos, e eu fiquei um pouquinho assim incomodado, porque eu tô muito ansioso para saber o que acontece. Eu tô querendo muito ver a continuação daquelas histórias, ver os desfechos de tudo que acontece no primeiro livro. E eu sei que é necessário, porque contextualiza muita coisa, e inclusive não são partes chatas, tá? São partes muito legais. A história do Joseph Severn, ela é muito bem contada, é muito legal, tem muitos acontecimentos tanto engraçados quanto interessantes, assim, num ponto de vista mais de conflito, porque você tem toda uma parte política que é muito bem trabalhada nessa primeira parte, eu gostei bastante. Mas, ao mesmo tempo, você está muito curioso para saber o que vai acontecer. O poeta, o acadêmico judeu, o cônsul, o coronel do exército e a investigadora que estão reunidos lá no meio do deserto em Hyperion, trocando tiro com gente que eles não estão vendo, sabe? Tipo, umas coisas muito mais, assim, dinâmica e sobrenatural, sabe? Muito diferente dessa parte política, né? Enfim. Mas o que me deu uma certa esperança foi que esse encerramento da primeira parte, ele deu um gancho para uma ideia mais, tipo, então, agora vai vir vários capítulos relacionados aos acontecimentos do Peregrino do Picanço. Então, isso me deu uma motivação a mais para ler agora, né? Tipo, eu fiquei mais empolgado nessa parte, mas essa primeira parte, ela contou muito mais a história do Joseph Severn, que é esse personagem novo, do que dos peregrinos em si, que é o que deixou a gente curioso no primeiro livro, né? Eu também tenho que considerar que teve alguns flashbacks que acabam, né, preenchendo uma parte do livro, mas eu não acho que seja algo, tipo, enrolado, nem uma coisa ruim você ler isso, que acaba trazendo informações que você já viu no outro livro, mas é importante ter essas informações porque eu acho que você tem que considerar que, tipo, talvez o leitor ele tenha lido o primeiro livro há muito tempo e talvez ele não se lembre, tem que considerar essas coisas. Então eu acho que é válido ter flashbacks, ter momentos ali que ele repete aqui alguns acontecimentos do primeiro livro nesse livro, né? Então, tem isso também. Mas quando ele fala de alguns acontecimentos muito recentes, pode ser que você fique meio tipo, já sei disso e tal. Mas com outros acontecimentos que talvez você não lembre porque leu há muito tempo, seja interessante você ter um pouquinho de flashback nesse livro. Então não achei enrolado, não. Enfim. Então é isso. Isso era o que eu tinha pra falar de A Queda de Hyperion. Tô gostando bastante. Gente, leiam Hyperion, tá? É muito bom. Leia o Hyperion, Cantos de Hyperion, né? Que é o primeiro livro. E leia A Queda de Hyperion. São muito bons, assim. Eu tô gostando bastante. Vamos ver, eu tô aqui, né, no livro, né, dá pra ter uma noção mais ou menos, não tô nem na metade, né, mas tô gostando bastante. Espero que essa segunda parte tenha mais histórias dos peregrinos do Picanço, né, do que do Joseph Severn, né, que apesar de ser um personagem que eu gostei, me interessei em ver e tudo, e eu já tô muito engajado nos peregrinos, sabe, eu quero muito saber o que vai acontecer com eles, né, enfim. Agora o outro livro que eu trouxe aqui foi esse aqui, Spartacus, o Gladiador. O que acontece? Quem viu o outro vídeo de leitura de livros e tal,
sabe que eu tava lendo, na verdade, Rei Cool, né? Eu tava alternando o Hyperion com o Rei Cool, e eu tava lendo alguns contos. Só que, o que acontece? Eu peguei esse aqui pra ler o início dele, e eu gostei, sabe? Eu achei legal o início dele. E aí eu decidi trocar o Rei Cool com esse, porque, não sei, teve alguns contos do Rei Cool que eu achei legal, teve alguns que eu achei mais ou menos. Então acabou que eu troquei por esse aqui. E o que eu tô achando dessa leitura aqui? Cara, por que eu troquei o Rei Cool por esse aqui, né? Eu comecei a ler esse livro. Ele tem uma introdução muito boa, muito dinâmica, com luta e tal, essas coisas. E eu percebi que esse livro, ele tem uma característica que eu gostei bastante, que ele tem uma escrita que não te cansa, sabe? É uma escrita rápida e ela não te cansa, entende? Então, por exemplo, enquanto o Hyperion, eu às vezes leio 6 páginas, 7 páginas, e eu já dou uma cansada, eu tenho que fazer uma pausazinha para ler um pouco, deixar para ler um pouco mais tarde, assim. Enquanto o Hyperion eu leio tipo 6, 7 páginas, e aí eu dou uma cansada e eu tenho que esperar um pouco e deixar para ler um pouco mais depois, enfim, coisas assim. Às vezes até menos páginas, né? Eu leio assim. Esse aqui do Spartacus você consegue ler um pouco mais, sabe? Você consegue ler umas 10 páginas, 12 páginas tranquilamente, sem cansar muito. É uma leitura muito dinâmica, sabe? Muito simples, não te cansa muito. Então, acaba que é um livro bom de ler, assim. Ele é legal de se ler. Então, ele não tem aquela escrita estilizada que eu falei no outro vídeo, que é um estilo que eu gosto mais, que é quando o autor ele é mais criativo nas ilustrações dele, em formar imagens de uma maneira diferente na sua cabeça, formar as cenas, descrever as cenas de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais bonita, mais artística, vamos dizer assim, né? Ele não é tão estilizado, ele na verdade ele é bem descritivo, então ele não tem essa forma mais estilizada, ele tem mais um estilo mais descritivo e mais direto, só que sem ser enrolado, sabe? É bem dinâmico, bem fácil de ler, bem menos cansativo, então eu até gostei desse livro aqui, sabe? Eu também achei legal que essa parte descritiva, eu acho que ela funciona muito bem para esses livros de ficção histórica, né? Porque assim, como ele não quer te trazer para um mundo inventado, ele quer te trazer para uma ideia de um ambiente que já existiu e tudo, ele quer te passar com riqueza de detalhes toda essa ambientação de uma maneira mais, vamos dizer assim, histórica. Então ele usa uma linguagem mais descritiva, mais, vamos dizer assim, menos artística e mais científica. E eu acho que funciona bem para ficção histórica. Então, por isso que eu acho que eu gostei desse livro aqui. Por mais que eu ache mais legal o estilo mais artístico, mais, assim, criativo, do que um livro mais descritivo, tudo, só que eu acho que funciona bem porque é uma ficção histórica, você mergulha naquela época, naquela cultura, naquele ambiente do livro. Sobre os acontecimentos da trama, do enredo mesmo, tem uns momentos assim que é bem, vamos dizer assim, bem novela mexicana, assim. É um pouquinho clichê, um pouquinho assim, mas eu li bem pouco, eu li bem no início assim do livro ainda. Mas o que me chamou a atenção mesmo foi cenas mais de ação, mais de luta, assim mesmo, sabe? Eu achei mais legal. E os personagens também, eles são bem legais, mas a interação deles, às vezes, os diálogos são um pouquinho meio, sei lá, meio clichês, assim, meio estranhos, um pouquinho, assim, sabe? Só um pouquinho, tá? Não é muito, assim, não é ruim, entendeu? É só um pouquinho esquisito, assim, só um pouquinho... às vezes ele chega num tonzinho meio brega, entendeu? Mas é só às vezes. Eu decidi substituir o Rei Cool por esse livro aqui, e aí eu tô alternando esses dois, beleza? E eu acho que tá dando certo. Eu consigo ler uma quantia boa de páginas desse livro aqui e do Hyperion também, né? Esse livro aqui ele tem mais ou menos umas 500 páginas, na verdade ele tem menos. Ele tem, deixa eu ver aqui, ele tem 440 páginas, né? Mais uns apêndices ali, uns extrazinhos ali. Um livro que eu posso comparar com esse daqui é o livro do Arqueiro, que eu comecei a ler, mas eu não terminei. Mas eu acho que o Arqueiro do Bernard Cornwell, tenho a impressão de que ele é mais bem escrito do que esse livro aqui, tá? Por causa dos diálogos, de saber esse tom meio brega que eu falei, que eu senti nesse livro, eu acho que não tem no outro, sabe? No outro livro lá, do Arqueiro, né? Enfim.
Mas ainda assim, esse livro aqui tá me divertindo. Eu tô achando legal ele, tô curioso. E vamos ver, eu vou ler mais um pouco dele. Vamos ver se ele continua me cativando, pra eu continuar lendo ele, beleza? Então, é isso. Agora vamos aqui para uma parte do vídeo que geralmente a galera acha mais interessante, que é o tal do unboxing, né? A galera gosta do unboxing. O povo não quer ver resenha, não, falando de livro, que lê o livro. Não, o povo quer saber da prateleira, da gastação, do consumo. Vocês são safados, velho. Vocês são sem vergonha. A estante cheia de livro para ler e vocês continuam comprando coisa. Eu não faço isso, não. Vou jogar para cá mesmo. E chegou aqui bem embalado, hein? Esse aqui eu comprei na Amazon, mas pelo que eu entendi, não foi do estoque da Amazon, né? Pelo que eu tô vendo até pela embalagem aqui, deu pra perceber que foi tipo outra loja que entregou e tudo, enfim. Né? Ficou em promoção, e aí eu tava muito curioso por algumas coisas. Eu ia comprar só um livro, mas acabou que a promoção tava tão boa que os dois estavam saindo um preço de um livro, assim, mediano, entendeu? Então eu fui lá e comprei. Vou ter que rasgar um pouquinho aqui. E os livros que eu comprei foram... Pequenos Deuses, de Terry Pratchett. Vamos entrar no... E o outro livro foi Homens de Armas, né? Homens de Armas, de Terry Pratchett também. Ou seja, nós vamos entrar no mundo de Discworld. Então, só para explicar por que eu escolhi esse livro aqui, apesar de muita gente conhecer o Terry Pratchett e entender na hora. Você já deve ter ouvido falar daquela série Good Omens, né? Ou Belas Maldições, né? Uma série da Amazon Prime e tudo. Belas Maldições foi uma série que eu gostei muito da primeira temporada, eu gostei bastante. Achei muito legal o conceito, achei a comédia muito boa. E eu descobri que essa série ela é baseada num livro que foi escrito em conjunto do Neil Gaiman com o Terry Pratchett. Eles dois escreveram esse livro junto, né? O Belas Maldições. E, enfim, e parece que a parte mais humorada, mais, vamos dizer assim, um pouco nonsense assim, dessa obra veio do Terry Pratchett, veio desse autor aqui. Teve uma galera que me falou assim, quando eu comentei sobre Belas Maldições e tudo, que queria ler o livro, uma galera falou assim, mano, se você vê alguma coisa do Terry Pratchett, vê se você dá uma lida, sabe? Porque esse cara é muito bom, entendeu? Eu vi colegas falando isso, vi outras pessoas falando também, e eu descobri que existe esse universo chamado Discworld, né? Que ele criou e tudo, e que tem várias histórias, e são histórias independentes, mas que fazem mesmo parte de um mesmo universo, e que cada um tem um personagem. Mano, eu achei muito doido. E acabei comprando esses porque eram os que estavam em promoção. Como me disseram que não precisa ler em uma ordem específica, eu decidi dar uma chance, né? Então eu comprei esses dois aqui. Eu não vou tirar do plastiquinho agora, tá? Porque eu não sei se eu vou ler agora, entendeu? Acho que eu só vou ler um pouco mais pra frente. Eu vou manter a mesma ideia do outro vídeo lá, que eu não abri o livro do Jane Wolfe, né? Enfim. Eu percebi que esse livro aqui, ele tá mais zeradinho, ó. Ele tá novo, sabe? Apesar de ele tá ele tá aberto aqui embaixo, né? Ele tá com essas coisinhas aqui. Enquanto esse outro aqui, ele tá meio, sabe, encebadinho já em cima. Mas na parte de baixo ele tá de boa, não sei se dá pra ver. Então, não sei se foi... Eu acho que ele é lacrado, mas ele já tá no estoque há muito tempo, hein? Tá aí, Terry Pratchett. Vou ler Terry Pratchett em algum momento. E depois vou ver se eu vou correr atrás dos outros livros de Discworld, né? Bom, gente, essas foram as minhas leituras dessa semana. Tá aí o vídeo de hoje, beleza? Se você não viu o vídeo aí das minhas últimas leituras, que eu compilei várias leituras do mês aí num vídeo só, dá uma olhada aqui. Eu vou deixar em algum lugar aqui da tela pra você dar uma olhada nesse vídeo, beleza? Vai lá, dá uma conferida. Tentar manter os vídeos um pouco mais curtos e comentando menos coisa, para até não ficar aqueles vídeos muito longos e tal, porque eu acho que a ideia não é ficar muito grande o vídeo, mas enfim. E vou trazer vídeos mais frequentes aqui comentando as minhas leituras, beleza? Então vai ser meio que isso, tá? Eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Então é isso aí, falou e até a próxima.